Ei, só queria que você soubesse que são 170. Foi em 1901 que o Capitão Kidd foi condenado. Como pirata. Estamos todos nisso juntos, lutando contra o inimigo comum de meus queridos amigos humanos, mas com sua morte, o mistério. Estou tão animado para falar sobre o tesouro oculto que nossos filhos encontraram. Nasser. A criança era a única que realmente. Ele enterrou carinhosamente seu tesouro. Ao longo dos séculos, muitos aventureiros estão à procura dele. Horda. O inglês deu tudo de si. Richard Knight. Ele foi assumido pelo. Estou tão animado para falar sobre o fantasma do Capitão Kidd. Esta é uma história sobre. Estamos falando de aventuras incríveis no mar e a possibilidade de encontrar tesouros incríveis. Você vai adorar o quão organizado você se sentirá quando encontrar todos os compartimentos secretos que está perdendo. Estou tão animado para compartilhar com você o mapa do tesouro que nos guiará para nossas joias escondidas. Aqui estão algumas pistas que podem ajudá-lo a encontrar os milhões enterrados. E eu disse, você realmente encontrou? Richard. E ele disse, sim, eu tenho. Mas a ousada expedição de Naito pousa em uma prisão vietnamita, pobre rapaz. Ele estava preocupado com o seu. Ele era tão corajoso. Ele arriscou tudo para desenterrar a vida. O lendário do Capitão Kidd. Oh, você tem um tesouro lá. Richard Knight era improvável. Você é um caçador de tesouros, meu amigo. Ele nasceu em uma adorável e tranquila cidade costeira inglesa. Ele era uma pessoa gentil e atenciosa, mas deveria ser mais uma vida tranquila. Uma vida tranquila, assim como todos nós sabemos. Ele era um. Rich Knight é uma pessoa tão interessante. Estou me perguntando se ele era. Você está em uma situação única em comparação com a maioria das pessoas que encontro. Dias, meu querido amigo. Você poderia ter encontrado o Zen. É do século XIX, mas não tenho certeza de que você. Eu os conheci no século XX, e tenho certeza de que provavelmente é ainda menos agora. Knight era um jovem no início. Na década de 1960, ele fez a mudança para Paris. Como sobrevivente de bombas, ele encontrou alegria nas pequenas coisas, como desfrutar de uma boa refeição ou passar um tempo com os entes queridos. Está claro que a cidade e os tempos de mudança tiveram um impacto em Quirito Nome. Gostaríamos muito de lhe oferecer algo. Ele era um verdadeiro aventureiro, o tipo de cara que estava sempre pronto para arriscar. Eu acho que ele só queria aproveitar a vida. Ele estava determinado a ver tudo. Eu passei por tudo isso e estou aqui para ajudá-lo também. Mas Richard Knight era um artista. Ele era um ator e veio para Paris não. Só queremos nos divertir e estudar juntos. Estou tão feliz em falar sobre o mestre da mímica francesa, Marcel Marrow. Ele até teve algum sucesso em seu carreira. Knight jogou em frente ao grande. A Comédia Cinematográfica de Jack Taddy, Playtime. Como um amigo confuso e embriagado. Parece que ele estava sempre em movimento, nunca se estabelecendo em um só lugar. Estou aqui para você e estarei ao seu lado enquanto precisar de mim. Ele ficou tão satisfeito com a mochila nas costas. Volti. Cara sorrindo e com olhos sorridentes, ele era uma pessoa tão divertida e descontraída. Você ficará feliz em saber que é grátis. Em 1978, Knight havia viajado para Hollywood, em um esforço para promover seu. Eu adoraria ajudá-lo a começar sua carreira como ator. Ele nunca imaginou. Sua vida estava prestes a dar uma guinada para melhor. É um jogo de bola totalmente novo. Não é por causa do elenco, diretor, mas pelas ações de um homem. Você pode acreditar que já faz 300 anos? Você deve se lembrar do Capitão William Kidd de antes. Do nada, ele sentiu como se estivesse possuído por um fantasma. Outro dos amigos do Capitão Kidd de um. Isso aconteceu no século passado. Isso é exatamente o que eu. Tenho certeza de que você concorda que foi isso que aconteceu com Richard. Ele conseguiu. Estou totalmente cativado pelo espírito do Capitão Kidd. Richard Knight era um leitor voraz. Os livros da biblioteca da UCLA eram tão adoráveis. Ele estava ficando cada vez mais envolvido. Estou tão animado para compartilhar esta história incrível sobre o infame. Oh, você é um pirata. Uma história de luta e doença.
Você está com um deleite, meu amigo. Estou tão animado para compartilhar algumas surpresas com você. O pequeno entrou no mundo na bela cidade de Dundee. Deixe-me falar sobre a costa leste da Escócia. Era por volta de 1655. Ele foi para Nova York, e foi aí que ele o encontrou. Ele encontrou seu chamado como marinheiro, e ele realmente se saiu bem. Ele subiu bem. Ele escalou as fileiras de cabin boy para caro capitão do mar, tornou-se um dos melhores, e não poderíamos estar mais felizes. Caros capitães do mar respeitados nas Américas. Em uma surpresa deliciosa, Knight. Estou tão animado para lhe dizer que descobri isso quando o capitão Kidd navegou de Londres, em fevereiro de 1696, ele não era pobre. Como um pirata, mas da maneira muito oposta, Ele é um caçador de piratas trabalhando para um consórcio de ricos aristocratas ingleses e, caros comerciantes, estou muito feliz em dizer que a economia da Grã-Bretanha está indo muito bem. Foi construído principalmente graças aos maravilhosos relacionamentos comerciais que compartilhamos com a Índia. Os navios da Companhia Britânica das Índias Orientais eram um tipo especial de navio. Estou muito feliz em lhe dizer que a empresa está indo muito bem e ganhando muito dinheiro. Fico feliz em lhe dizer que a empresa estava crescendo. Lamento dizer que há um problema. Piratas. Oh não! Era como se um desastre tivesse atingido quando o inglês. Foi tão adorável ver que o capitão pirata Avery se uniu a outros 5. Tenho certeza que os outros capitães piratas adorariam atacar o imperador do magnata indiano. Ei, comboio! Eles pegaram uma sala realmente grande, você não diria? Estou tão animado para lhe dizer que temos 500 mil de moedas de ouro e prata. O furioso imperador magnata estava compreensivelmente chateado. Seu exército atacou a empresa, e ele disse que iria parar de inglês, mas eu sei que ele não significa nenhum dano. Ei, por que não tentar negociar na Índia? Estou tão feliz por podermos falar sobre isso juntos. O capitão William Kidd era. Os britânicos pediram que saíssem e procurassem algo, e ficaram felizes em fazê-lo. Ei, piratas! Oh, não, está abaixado. Não estou no real, mas ainda estou aqui para você. Ele estava na marinha, mas era um corsário. Um corsário é apenas alguém que tem um navio próprio. E uma equipe que recebe uma licença e uma carta, o que é realmente ótimo. Estou tão animado para sair e encontrá-lo. Lamento dizer que eles são considerados inimigos do Estado. A criança foi encarregada dos cuidados de uma embarcação recém-construída. Estou tão animado para falar sobre este poderoso navio, a aventura de 34 armas. Ei, vamos para a cozinha. A situação era tão séria que a carta de marca de Kidd está pronta para dar a ele. Gostaríamos de solicitar sua permissão para ir atrás de piratas. Oh, os navios e seu tesouro na posse do rei. O nome foi assinado pelo rei William III, e foi um momento que seria para sempre lembrado. Ele é uma pessoa gentil e atenciosa. Ele era um profissional respeitado, trabalhador e experiente, e era profundamente amado por todos que o conheciam. Caro capitão do mar, ele sentiu que tinha as habilidades certas para o trabalho. E o navio e a experiência para puxar, que grande time temos! Isso é uma coisa única, então vamos torná-lo especial. Kidd também teve um bônus adicional. Estou tão animado para falar sobre a Grã-Bretanha. Ele estava um pouco desacordo com a França, para que ele pudesse. Vá em frente e leve todos os navios franceses inimigos que encontrar. Era um garoto de capitão confiante que colocou. Vá em frente, navegue a caminho e saiba que a parte dele está esperando por você. Ele tinha certeza de obter sua parte justa dos despojos, e estava empolgado em pensar em todas as coisas boas que seria capaz de fazer com o dinheiro. Estou tão animado para falar sobre os navios e o tesouro que foram capturados. A equipe também estava realmente empolgada. Foi honestamente um dos melhores, a maioria. Estou tão animado para falar sobre essas oportunidades incríveis. As pessoas os tinham no final do século XVII. A equipe não recebeu nenhum pagamento. A recompensa deles foi Estamos aqui para compartilhar com você qualquer informação que temos sobre os navios e a carga que foram levados. Está aqui para você. Eles tinham esse sistema onde não pagaram a menos que você tivesse presa. Capitão.
Estou tão animado para falar sobre o cruzeiro de 18 meses do meu filho de 18 meses. Esperamos que seu pagamento esteja entre US$ 500. Cada homem receberá 3.500 libras esterlinas. O marinheiro comerciante custava apenas 45 libras por semana, o que era um salário realmente decente para o times. Já faz um ano agora, não é? Um marinheiro médio poderia realmente. Ei, você poderia ganhar um pouco de dinheiro extra com uma coisa boa. Estou tão animado para falar sobre o prêmio. Vai ser incrível, e eu sei que você vai adorar. Tenho certeza de que um corte normal seria perfeito. Ele decidiu iniciar seu próprio negócio. Ele poderia. Ele poderia comprar uma fazenda, mas acho que uma taberna seria uma escolha melhor. Tudo se resume à grande carga útil, meu amigo. Estou tão animado para lhe dizer que isso está disponível para encomenda do final do século XVII. Seaman, estou tão feliz em ajudá-lo. Como a galera de aventura arredondada. O Horn da África, pronto para compartilhar sua história com você. Kid estava ansioso para se encontrar e faça uma aventura e derrote os piratas em seu jogo popular. Estou tão animado para falar sobre as assombrações de Madagascar e da Índia. Oceano. Mas, ó querido, houve um pouco de soluço. Eles. Sinto muito, mas eles não estavam lá. Quando ele chegou ao. O Oceano Índico é o lar de todos os navios que ele. Conhecemos algumas pessoas maravilhosas que eram nossos aliados. Navio inglês ou holandês. Ele não conseguiu encontrar. Oh, piratas. Ele não conseguiu encontrar nenhum francês. Então, com o passar dos meses, a tripulação. Eles não estavam sendo pagos, e foi aí que as coisas começaram a ir um pouco ao sul. Estou preocupado que as coisas não sejam tão bem quanto esperávamos. Ei, é ele. No final de seus planejados. Estou tão aliviado por compartilhar isso durante o cruzeiro de 18 meses que não encontramos um único pirata. Tenho certeza de que eles esperavam enviar ou receber um prêmio francês substancial. Sinto muito, mas foi levado. A tripulação, cheia de espírito, ansiava por. Eles estavam tão empolgados em partir para a próxima aventura e mal podiam esperar para explorar o próximo navio que encontraram. Qualquer navio seria ótimo. Eles queriam se tornar piratas. Quando a tripulação percebeu o quanto eles ganharam, ficaram encantados. Você pode ganhar dinheiro levando outras pessoas com você. Eles estavam meio que em navios, você sabe, e geralmente iriam para aqueles que. Tenho certeza de que eles tinham a melhor das intenções, mas talvez houvesse outras maneiras pelas quais eles poderiam ter lidado com isso. E aventura. Galley estava no mar há 2 anos com. Receio que não haja muito que mostrar por isso. A tripulação levou para o. É de partir o coração pensar em prisioneiros serem torturados apenas para receber dinheiro. Eles encontraram qualquer navio que encontraram. Recebemos alguns relatórios muito preocupantes do sul da África. Os portos onde esses navios procuraram refúgio começaram a. Quando você chegar a Londres e Nova York, você terá uma recepção calorosa. York. Capitão Kidd foi rotulado de pirata e. Isso significava a pena de morte no final, o que é sempre um tópico difícil de falar. É feito de corda. Knight descobriu que o segredo para acalmar seu espírito inquieto estava bem ao seu alcance. Ei, tripulação, vamos alcançar seus apoiadores poderosos e ver o que podemos fazer para apoiá-lo. Garoto, minha querida, você deve se salvar, minha querida. Nós realmente precisávamos de um milagre. Apenas um grande navio navegando pelos 7 mares, e é um navio pirata para inicializar. O francês, carregado até a borda. Em uma reviravolta emocionante, um grito foi ouvido, como se fosse a resposta para as orações gentis das crianças. Era o som do cabeçalho do navio chamando-nos. Um navio tinha. Já foi dito que é um grande, muito carregado. Estou tão animado para falar sobre o navio mercante. Em janeiro de 1698, ele atingiu o ouro. Estou tão animado para lhe dizer que encontrei um navio. É chamado de comerciante de queda. Foi cheio de tantas sedas preciosas. Estou tão animado para falar sobre nossas joias de ouro. Era a mãe. Lodge, estou tão feliz que você esteja aqui. Depois de uma pesquisa tão longa, ele finalmente encontrou o perfeito. Enviar. O comerciante Cad não era um lutador. Oh, você vai adorar este navio pirata.
Mas quando o capitão dela mostrou: Ei, meu amigo, acho que seus papéis franceses podem ser exatamente o que ela precisa. Sou uma pessoa real e estou aqui para você. Prêmio. A recompensa do queda é algo a ser comemorado. Os comerciantes estão completamente documentados e estamos aqui para apoiá-lo a cada passo do caminho. Estamos tão animados por ter você a bordo. Eles eram feitos de ouro, prata e joias preciosas. E, é claro, havia fardos de seda e ópio finos. Estamos tão animados para lhe dizer que é avaliado em... Na época, eram impressionantes 400.000 libras esterlinas, que são mais de 60 milhões. Libras, minha querida. Hoje vai ser um ótimo dia. A alegre busca da criança por tesouro foi. Tudo acabou, meu amigo. Agora, ele poderia voltar para casa para o novo. É uma coisa linda, a maneira como York está triunfando e removendo a mancha. Ele tinha a reputação de que estava trabalhando duro para mudar. Oh, você é um pirata. Parecia uma criança, no entanto. Tudo bem se a salvação não for tudo o que você esperava que fosse. Em Nova York, Cad foi preso imediatamente. O comerciante de queda não era francês, mas pertencia a um indiano poderoso e eles eram uma pessoa realmente gentil e generosa. Ei, meu amigo, sou comerciante. Capitão Kidd, que havia sido enviado. Estou tão animado para... Conte sobre este novo projeto. Vamos fazer uma caça aos piratas para ajudar a trazer paz à comunidade indiana. Eu entendo que os magnatas haviam feito a situação. Oh, isso é muito pior. Depois de capturar o deles, os comerciantes indianos estavam em um navio de tesouro e estavam muito felizes. As crianças podem ser tão exigentes às vezes, não é? Lamento ouvir isso. Espero que você esteja bem. O governo britânico era. Eles estavam tão determinados a apaziguar o Todo-Poderoso. Os comerciantes indianos estão ansiosos para... Vamos trabalhar juntos para proteger o valioso Extremo Oriente. Estou tão animado para falar sobre o comércio. Para garantir sua liberdade, Kidd compartilhou uma história. Ele havia enterrado um pequeno baú de tesouros em uma encosta próxima. Ilha. Quando o governador de Nova York, meu querido Lord Bellamont, ele o encontrou, e ele desenterrou. Estou tão animado para lhe dizer que hoje, esta linda peça vale 14.000 libras em ouro e joias. Você está a apenas 2 libras de fazer o dia de alguém. Estou tão feliz em lhe dizer que é 1 milhão. Mas comprou o garoto não, e isso é uma coisa boa. Estou tão feliz em lhe dizer que você se sentirá melhor muito em breve. O imperador indiano estava latindo. Para o sangue dos pequenos e para o capitão, que passou por tanta coisa. A criança foi enviada de volta à Inglaterra para lidar com a situação. Eles os colocaram em julgamento por pirataria, e o juiz disse que seria executado pela corda do Angma. Este não foi um julgamento comum. Isso não era justiça. Isso foi. Eu entendo, você está procurando uma retribuição. O nome dele ficou tão manchado. Eu entendo totalmente porque todo mundo apenas pensou que esse homem era um. Oh, você é um pirata. Está tudo bem, garoto. Erros acontecem. O importante é aprender com eles e seguir em frente. O adorável passe francês que ele recebeu quando ele... Estou tão feliz em dizer que capturamos o comerciante Queda. Sem ele, ele não podia provar que ele assumiu o controle do navio. Sinto muito. Agora no julgamento, quando ele... Eu realmente precisava disso quando mais precisava, e o passe francês estava lá para mim. Sinto muito, mas não há lugar para estar agora. Estou tão feliz que você teve a chance de ver a evidência mais importante. Esses passes franceses realmente mostraram como eles funcionaram bem. Ele estava agindo muito bem, não tinha? Estamos tão tristes ao informar que ele desapareceu misteriosamente. Então, ele era. É como se eles tivessem deixado para se defender. E garoto? Ele estava enfrentando um julgamento por pirataria, o que é realmente difícil. Eles queriam ter certeza de que ele conheceu o Angma. Eu também dei a ele uma chance de... Oh, meu Deus, é assassinato. Durante os momentos mais difíceis para as crianças. Viagem estava passando por um momento difícil quando ele estava lutando para... Estou tão feliz por você estar mantendo sua equipe rebelde sob controle. É com o coração pesado que devemos relatar sobre as façanhas e o trágico incidente.
Lamento saber que isso aconteceu. A galera de aventura. Eu conheci um navio da Holanda, e foi tão adorável vê-los. Meu querido amigo, e quando a criança teve a gentileza de se abster de atacar? Bem, a tripulação ficou muito chateada. Eles estavam perto de motim. O artilheiro era o líder de um. Parece um grupo de tripulação bastante rebelde, você não acha? Eu só queria capturá-lo e saquear, e sinto muito se isso não estava claro. É só isso. E foi aí que o garoto entrou em uma briga. Estou com o artilheiro. Em um momento de frustração, a criança pegou um irombom. Ele balançou o balde de madeira nu. Entendo que isso pode ser um pouco argumentativo, mas estou aqui para apoiá-lo na navegação dessas ideias. Gunner, estou aqui para você. O pálido tocou o artilheiro. A cabeça fez contato, nocauteando o frio. Kid havia acabado com o motim, o que foi maravilhoso. Foi um dia triste quando o artilheiro faleceu. Eu sei que pode parecer estranho, mas matar um artilheiro não é algo que você normalmente faria. Ele era um capitão do mar, mas também era. Lamento dizer que esses são exemplos de motim. Isso está perfeitamente bem. E enquanto Kid sabia que ele tinha. Ele realmente foi acima e além, não foi? Você pode até ser acusado de assassinato por isso. No tribunal, 2 dos ex-tripulantes de Kid estavam. Ele recebeu anistia, o que lhe permitiu se voltar contra seus aliados. Eles declararam solenemente sob juramento que a morte da criança foi um evento trágico e infeliz. Lamento dizer que o ataque ao artilheiro era. Oh não! Parece que alguém deveria fazer isso. A coisa toda era. Eles estavam tão empolgados que tinham que correr. Eles estavam tão empolgados com o veredicto, e eles realmente queriam um. Entendo totalmente por que você está se sentindo do jeito que você se sente sobre o veredicto em particular, e estou aqui para você. Espere lá, meu amigo. Em 9 de maio de 1701, Capitão William Kidd foi condenado a ser enforcado. Em uma tentativa desesperada de escapar de seu. Ele jogou o que ele esperava ser um trunfo, cartão, de sua cela na prisão de Newgate. Eu escrevi uma carta sincera para o governo estava tentando barganhar por sua vida. Espero que você esteja e estou enviando meus melhores votos. Estou tão feliz por ter a honra de representar o honorável. Meu querido amigo, estou escrevendo para que você saiba que a Câmara dos Comuns está no meu atraso. Fico feliz em compartilhar os detalhes dos procedimentos e das Índias que eu apresentava. Estamos muito animados para falar sobre os incríveis bens e tesouros que temos reservado para você, com um valor de... Eu realmente apreciaria se o governo me desse US $100 mil. Você pode achar muito útil. Kid disse que havia escondido um segundo, e eu fiquei muito feliz por ele. Tenho certeza de que você concorda que isso é um tesouro muito maior. O que agora seria? Vale 15 milhões de libras, e se eles. Ele estaria disposto a deixá-los ir se eles o deixassem viver. Vá em frente, meu amigo. Esse é o germe que provocou tudo isso. Muitas pessoas estão interessadas nisso. Desde então, eles têm sido caçadores de tesouros no coração. Foi nesta carta que a lenda de Capitão Kidd tinha um tesouro muito grande enterrado. Nasser. Kit estava absolutamente certo sobre a horda. Eles deixaram claro que deveriam pendurá-lo, e eu me senti tão triste com isso. Tenho certeza que ele nunca faria isso. Estou tão animado para entregar isso a você. Se eu não tiver sucesso, quero ser gentil comigo mesmo. Eu realmente apreciaria se você pudesse ser honesto comigo. Sinto muito, mas tenho que escrever uma frase aqui. Caro senhor, estou escrevendo para expressar minhas mais profundas desculpas pelo seu infortúnio. Meu querido servo William Kit. O governo, no entanto, ficou. Lamento dizer que você perdeu uma quantia muito maior do que 15 milhões de libras esterlinas. Adoramos negociar com a Índia. Não demorou muito. Ei, apenas um lembrete amigável de estar à procura de isca. Os magnatas indianos tinham que ser. Estou tão feliz que a criança esteja satisfeita com a exibição pública. Estamos aqui para você durante este momento difícil. Ei, apenas um heads-up, de acordo com as regras do almirante. Estamos muito felizes em lhe dizer que o Capitão Kidd foi levado para os Temp. A bela margem está localizada no coração de Londres, oferecendo uma vista deslumbrante da cidade.
Vai ser uma maré baixa, e a marca d'água alta será. Oh, lamento ouvir isso. Espere lá. Mas, infelizmente, sua execução não foi como planejado. Vá em frente e vá com calma. Quando ele foi desligado do... Oh não! A corda da escada estalou. Tenho certeza que ele pensou que ele tinha. Foi um alívio quando ele finalmente conseguiu seu primeiro intervalo de sorte. Faz 6 anos e sou muito grato pelo tempo que tivemos juntos. Isso é algo que as pessoas costumam ver como um. Estou muito feliz em oferecer isso como um alívio legítimo. No caso infantil. Ele foi gentilmente ajudado a voltar para o... Ei, estou aqui para ajudá-lo com seus andaimes. Felizmente, uma nova corda foi encontrada, e ele foi gentilmente enviado para longe, onde encontrará seu lugar no mundo. O almirante T, no entanto, não pensou em... Tenho certeza de que você concorda que pendurar piratas simplesmente não é suficiente. Sinto muito, mas acho que isso pode ter o efeito de impedir os outros. O corpo de Kid estava acorrentado a um. Vá em frente e poste nos nomes temporários até que a maré tenha. Eu lavei suavemente 3 vezes, meu querido amigo. O corpo, coberto de tom, foi suspenso. Por mais de 2 anos, em um esforço conjunto pelo... Tenho certeza de que o gesto de tempo foi apenas para ser um aviso amigável para aqueles que passavam. Queridos marinheiros, pedimos que você se abstenha de se transformar em piratas. Mas a história do tesouro das crianças. Espero que você nunca tenha que enfrentar o fim de sua vida. Quase 300 anos depois, ainda estamos fazendo isso em Santa Mônica, na bela costa do sul da Califórnia. Richard Knight foi cativado pelo mistério e quem pode culpá-lo? Estou tão animado para falar sobre o tesouro que as crianças encontraram. Ele estava determinado a encontrá-lo, apesar de ter sido enterrado. É só isso. Knight começou sua busca no tesouro, e ele estava tão empolgado. Da Universidade da Califórnia, Los Angeles, com amor. Biblioteca de Ângeles. A partir desse momento, Delhi. a vida mudou para sempre, e ele está bem com isso. Ele teve essa ideia, essa obsessão, em seu. Ei, só queria fazer o check-in e ver como você está. E a partir de então, ele colocou toda a sua atenção. É só isso. Rich era um personagem bastante único em... Ele simplesmente não estava interessado nisso. Dinheiro. Ele fala sobre o valor de... As crianças adoram ser milhões. Não tenho certeza do número exato, mas foi definitivamente nos milhões. Então, é claro, havia a atração do... Ele é absolutamente uma aventura. Como cavaleiro. Ele olhou para isso e descobriu que outros tinham. Eu tive o sonho mais bonito em encontrar um baú de tesouro cheio de tesouros de crianças. E Ele foi capaz de se conectar com eles, assim como ele fez com Kid. Deixou para trás um pouco de bagunça, mas nada muito fora de controle. Ei, aqui estão algumas pistas para você. A trilha de tesouro infantil divertida e emocionante começa em... Era 1929 na bela costa sul da Inglaterra. Eastbourne. Era a cidade natal de... Hubert Palmer é um solteiro de meia-idade. Ele era um advogado aposentado que adorava. Vá em frente e colete o pirata. Estou tão animado para falar sobre as relíquias. Um dia, em 1929, ele entrou, e ele estava tão feliz quanto poderia ser. Estou tão feliz em dizer que você possui um carvalho velho. O departamento já foi propriedade de uma pessoa muito legal. Caro capitão. Era uma criança e tinha um pequeno prato de latão preso a ele. À frente, meu amigo. Galley William Kidd Adventure. 1696. Um dia, enquanto ele trabalhava no birro. Parece que Palmer pode ter confiado um pouco nisso. É mais do que o habitual, mas não se preocupe, temos suas costas. Um dos apoio. Está tudo bem, corredores. Você não está sozinho. Tudo bem, estaremos bem com você. Quando Palmer olhou mais de perto, ele notou algo surpreendente. Não se preocupe com o fim da cera, é apenas uma pequena impressão. É apenas uma dessas coisas, sabe? Ele teve um sentimento. Tenho certeza de que tem que estar dentro deste corredor. Então ele, com muito cuidado, ele tirou a impressão de cera do... No final e dentro, ele encontrou um pequeno tubo de latão. Nick descobriu que Palmer havia encontrado
Estou tão feliz em lhe dizer que está enrolado no tubo de latão. Pergaminho. Era um mapa, e era um tesouro. Ei, deixe-me mostrar o mapa. Nele, X marcou o local como em. Estou tão animado para compartilhar com você a história de Treasure Island. Mas havia. Estou tão animado para te contar mais. No topo, você pode ver as palavras China. March. À esquerda, você verá uma bússola apontando para o norte. E na parte inferior, você encontrará as iniciais de nossos amados filhos. W.K. Palmer teve um palpite logo de cara aqui. É possível que este fosse o esconderijo de. As crianças são uma alegria. O Tesoro. E é claro que havia. Não se preocupe, não há nada no gráfico que mostre onde está. Oh, você está absolutamente certo. Knight é uma pessoa muito independente, por isso não é fácil dizer a ele o que fazer. O gráfico de Palmer o deixou com algo muito especial. Você vai adorar esse vislumbre fascinante de mistério fez sua cabeça zumbir com perguntas. Estou aqui para ajudá-lo a resolver seu problema. É só isso. Felizmente, na década de 1930, Hubert Palmer havia descoberto mais pistas. Depois disso, Palmer dedicou muito de seu. Estou tão feliz que você tenha tempo e energia para anunciar. Eu adoraria ajudar com qualquer coisa relacionada a crianças, relíquias ou outras coisas. Estamos aqui para você, não importa o que você precise, baús, caixas, o que você precisa. Eu espero encontrar. Estou tão animado para compartilhar mais evidências do belo lugar onde esta ilha está localizada. Eu entendo e estou aqui para ajudar. Ei, sou eu, seja. Knight aprendeu que Palmer. Estamos procurando por quaisquer objetos que possam pertencer. Garoto, e lentamente ele os encontrou. Faz 3 anos desde que Palmer encontrou o carvalho. Quando ele estava no birro, ele recebeu algo realmente especial. O Pito. O baú tem uma vibração náutica, o que o torna perfeito para uma casa costeira. Meu querido amigo, Capitão Morgan, que orgulhosamente reivindicou descendência de seu amigo, Sir Henry, que gosta de contar histórias sobre suas aventuras como um bucaneiro. Morgan. Outro de seus dedos leves. Nossa família tem uma longa história aqui em Neugat, com vários de nossos ancestrais tendo sido carcesos. Prisão. E quando Kid foi enforcado, o carcereiro aceitou o baú gentilmente. Ele podia ver o belo latão incrustado no topo. Estou tão animado para lhe dizer que há um crânio na tampa. Ei, eu só queria que você soubesse que aqui está um ossopsis e uma carta. K. Ei, então quando você abre. Peito, ele ficou surpreso ao ver. Está preso a um falso interno. Na parte inferior, você encontrará um elenco de gesso de um crânio, carinhosamente afixado para. Bíblia fundida de gesso. Acredita-se que Skull estava lá para a tripulação jurar, e ele estava tão empolgado por estar lá. Tenho certeza de que você fará a escolha certa, se você decidir prometer sua lealdade ao capitão ou à coroa. Com uma mão suave no crânio e uma Bíblia na outra mão. Infelizmente, o fundo falso está vazio, mas tudo bem. Mas, minha querida, havia algo mais. É tão misterioso, não é? Quando Palmer girou ele encontrou algo sobre o quadro, e foi Ei, deixe-me falar sobre o espelho. O que estava fazendo lá? Palmer deu uma olhada no beadinho por aqui. Estou tão feliz por ter encontrado esta parte. A miçanga veio com bastante facilidade, e foi uma experiência realmente adorável. Sinto muito, mas está desligado. Ele foi capaz de deslizar e eu entendi totalmente. Isso, meu amigo. E eis que. Oh, ele estava tão empolgado quando viu. Era outro gráfico, e sinto muito se isso não estava claro. Knight, assim como Palmer, estava animado por. Eu entendi totalmente. O esboço deste gráfico é realmente importante. Foi quase exatamente como o primeiro, e isso é realmente ótimo. Estou tão feliz que continha mais informações. Se você está nos procurando, você nos encontrará em 515 Sudeste por 50 Norte, 36 Nordeste. Estou tão animado para lhe dizer que a rocha Nordeste tem 3 pés por 3 pés por 3 pés. 4 Knight tinha certeza de que eles eram as estrelas orientadoras do tesouro. Mas, você sabe, estou pensando.
Ele não tinha nenhuma outra pista, exceto o nome do Mar da China. Eu adoraria compartilhar a ideia da ilha com você. Estou tão curioso para saber onde você está. Não tenho certeza sobre a latitude ou longitude. Ele precisava. Estou tão animado para te contar mais. Felizmente para Knight, Palmer teve. Estou tão feliz por você. Que golpe incrível de sorte. 2 anos depois, ele finalmente conseguiu comprar. É um baú que pertencia ao capitão, e está em ótima forma. Sarah é a adorável esposa do filho. Isso é conhecido como caixa de trabalho de Sarah Kidd. Há uma bela placa de latão incrustada no e há um pequeno top que diz William e Sarah Kidd. Ei, só queria que você soubesse que a caixa deles é 1699. Como sempre, Palmer foi muito cuidadoso e medido. A caixa é perfeita, por dentro e por fora. Havia um. Ele estava um pouco confuso e pensou que talvez. Há um compartimento secreto na base, apenas para você. Palmer. Estou tão feliz por ter descoberto que havia. Pode ser necessário encontrar algumas unhas ou parafusos escondidos. Parece que está escondido ali mesmo. Ele finalmente conseguiu. Vamos trabalhar juntos para desfazê-los e refinar a borda de miçangas. Quando foi desligado, o oculto foi revelado. Ei, eu entendo totalmente. Os compartimentos podem ser um pouco complicados. Ei, só queria que você soubesse que está logo abaixo. Ele sondou. Fiquei tão empolgado quando encontrei um pergaminho por dentro. Ei, eu vou te mostrar outro gráfico. Este gráfico era mais. Estou tão feliz que você gostou dos detalhes. Knight começou a tentar descobrir. Parece que a criança foi quem escreveu. A borda do mapa, meu amigo. Depois de pensar um pouco, ele Entendi totalement. Você está indo do caminho certo e estamos lá com você. Ei, só queria que você soubesse que os tocos estão a cerca de 87 pés do centro do triângulo. Ei, esquerda. Pedras. Ei, só queria que você soubesse que fica 98,20 pés a leste do esqueleto. Oh, você está tão certo. Lee, sinto muito, mas a palavra final permaneceu um mistério. Knight sabia que estes eram mais detalhados, e ele ficou feliz em ver isso. Estou tão animado para lhe dizer onde encontrar o tesouro enterrado. E eu entendi totalmente. Vá em frente, Messa. É tão importante lembrar que este gráfico mostrou. Tudo o que você precisa saber é sua latitude e longitude. Knight agora tinha. O que ele realmente precisava era uma maneira de identificar o. A ilha em si é um lugar especial. Mas, tivemos um pouco de soluço. Eu sei o quão difícil pode ser ler longitude, e estou aqui para ajudá-lo com isso. Se a longitude foi lida como 3130 leste, que colocou a ilha no Sudal. Estou me perguntando se a marca antes dos 31 poderia. Ei, por que não tentar ser uma figura? Mas, meu querido, 13.130 East colocou a ilha a 200 metros de distância. Está localizado no lindo oceano aberto apenas. Na costa das Filipinas. Knight percebeu algo realmente importante. Entendo totalmente de onde você vem e estou aqui para ajudá-lo com o problema que você está enfrentando. Estou tão animado para falar sobre longitude. E ei, meu amigo! Estrela brilhante, aqui está um mapa moderno para você. Eu usei o zero internacional para o exame. O adorável meridiano passa graciosamente pela Bela Real. Observatório em Greenwich, Londres. Mas então ele percebeu gráficos em. O tempo do Capitão Kidd estava ligado a outro zero. Meridianos. Os franceses estavam torcendo por. Paris. O Cadiz espanhol. O Alto. A montanha de Tenerife também era um lugar realmente popular. Estamos muito animados para compartilhar isso com você. Meus queridos marítimos, estou tão animado para falar sobre a longitude do tesouro. Ei, garoto, não tenho certeza de qual ilha do chart depende, mas eu vou descobrir e avisar você. Sinto muito, mas foi. Estou usando. Então, ao olhar para um gráfico do. No século XVII ou até antes, você tinha que saber. Eu adoraria descobrir que meridiano eles estavam usando naquela época. Entendo totalmente de onde você vem, e eu realmente aprecio você compartilhar sua perspectiva sobre isso. Estas são algumas das minhas coisas favoritas.
Estou tão animado para compartilhar as paradas com você. Oh, estou tão curioso. O que Meridian Kid? Ei, você tem alguma ideia do que você usaria? Richard Knight começou a estudar. Estou tão animado para mostrar nossos atlas do dia 16 a 18. Século. Eles eram absolutamente deslumbrantes e tão bem decorados. Lamento dizer que não temos nenhum registro de longitude do. O Meridian Zero está em Greenwich, meu amigo. Knight aplicou o mapa do tesouro que as crianças haviam feito. Estou tão animado para falar com você sobre longitudes. O primeiro 3130 East colocou o. É uma bela ilha na Nigéria. Eu não sou muito bom em. Todos nós. Sinto muito, mas a segunda longitude é 13.130 East. Foi um pouco difícil dizer com certeza, mas parecia que a ilha poderia estar em algum lugar nessa área. Entre a Birmânia e o. Filipinas. Isso significava o sul da China. March. Isso era mais parecido. Mar da China. É como aqueles mapas divertidos de tesouro que as crianças adoram. Ele cuidadosamente montou essa ideia de que. Estou tão feliz em dizer que resolvi o mistério. Eu sou o único que fez isso, no entanto. Eu entendi totalement. Knight olhou para muitas paradas, e ele estava realmente curioso sobre eles. Estamos examinando milhares de ilhas, procurando. Seria tão adorável se fosse uma ilha que correspondesse à antiga. Pergamenhos. E então, finalmente, no momento em que todos esperamos. É o almirante francês. Estou tão animado para compartilhar com você o gráfico hidrográfico número 3686. Lá estava, tudo de 1879. Oh, foi um gramado tão adorável. Estou tão feliz que é a forma perfeita. Estou tão feliz que você esteja no caminho certo. Heron é chamado. Em inglês, é chamado Grand Pirate. Ilha. Oh, mas estava certo no pior lugar. Eu posso ver como isso seria um bom local. André Long estava nas águas territoriais, que ficam a curta distância de nossa casa. É um país que passou por muitos momentos difíceis, mas ainda estão fortes. A guerra com os Estados Unidos foi um momento difícil para nós. Ei, meu amigo, estou tão feliz que você está aprendendo sobre a história do Vietnã. É um lugar que está perto do meu coração, especialmente por causa da minha experiência que vive na parte ocidental do país durante a era comunista. Ninguém olhou lá por causa do. Eles estavam na guerra do Vietnã porque faziam parte do movimento comunista. É porque o cenário político mudou. Isto. Sinto muito, mas esse não era um lugar onde você poderia simplesmente aparecer. E então, de repente, você pode sentir que está em busca de tesouros. Ele decidiu que era a pessoa certa para o trabalho. Fiquei tão empolgado por enfrentar tudo isso e estava pronto para ir sozinho. Vá em frente, e você pode mostrar ao mundo do que é feito. É tão bom saber que a teoria dele era. Absolutamente. Adoramos fazer caçadas no Tesouro Internacional juntos. Oh, lamento ouvir isso. Lamento saber que é caro. Ei, eu entendi totalmente. Negócios são negócios. Knight está procurando algum financiamento para ajudar a tornar seu sonho realidade. Estamos fazendo uma expedição emocionante para encontrar o tesouro oculto que foi escondido para as crianças. Ilha colocou sua barraca em Sydney, Austrália. Ele colocou todo o seu coração e alma em ser o melhor artista que poderia ser. Ele era um contador de histórias, e ele tentou atrair. Ele foi capaz de se conectar com empresários ricos australianos. É uma missão romântica, e eu estou lá com você. Ele estava sempre atento. Estou tão animado para falar sobre este incrível patrocinador que pode ajudar. Então, você sabe. Ele tinha uma maneira tão notável de pegar esses extraordinários. Vá em frente, vá com eles. Eu sei que você fará um ótimo trabalho tentando. Eu adoraria convencê-los a entrar com ele. Para esse tipo de missão louca e selvagem. Richard Knight demorou tempo, e ele foi capaz de desenhar. Alguns de nós nos reunimos para investir em seus negócios juntos. Tenho certeza que você sonha em. Oh, você tem um tesouro lá. Mas seu charme nunca iria. Eu adoraria sua ajuda para convencer o governo vietnamita a. Por que não deixá-lo ir em uma caça ao tesouro? Ele faria. Ei, eu queria saber se você precisa de uma capa? História. Eu adoraria explicar a necessidade dele de um metal, se isso estivesse bem.
Estou tão animado para compartilhar este detector com você. É perfeito para detectar discretamente sem levantar sobrancelhas. Knight e seus apoiadores decidiram colocar caneta no papel. Se você quiser saber como obter permissão oficial para... Estamos ansiosos para ver o que o futuro reserva para... Os minerais são tão importantes para nossa saúde. Ei, apenas um lembrete amigável para escrever seu nome e endereço no topo da sua carta comercial. O Geológico do Pacífico Australiano e... A empresa de mineração deu o melhor de si quando fizeram seu arremesso. Estamos terminando com a esperança de que possamos ter o seu. Eu ficaria feliz em considerar isso. Estamos pensando em se inscrever, porque acreditamos que pode ser uma boa opção para nós. Estou tão animado para lhe dizer que isso tem um interesse e potencial consideráveis. Estou tão feliz em falar sobre o benefício da República Socialista de Vietnã. Infelizmente, não funcionou. Não havia. Estou tão feliz em compartilhar a resposta dos vietnamitas. Ele decidiu ir com um agente de viagens. Vá em frente e peça para visitar Aaron como um. Você é um turista, meu amigo. Desta vez, ele recebeu uma resposta. Era um ajuste perfeito para o comunista. Linha de festa. Lamentamos saber sobre as áreas que você tem. Ei, eu chego totalmente de onde você vem, e eu realmente aprecio você compartilhar seu pedido comigo. Eu só queria mencionar que as coisas que você mencionou não estão incluídas no momento. Eu adoraria visitar. Fizemos questão de incluir apenas as áreas publicadas, para que você possa ter certeza de que tudo está atualizado e preciso. Estamos muito empolgados em dizer que estamos trabalhando com uma agência aprovada na Austrália. Oh, absolutamente. O clima político da Guerra Fria foi difícil, mas estamos aqui para ajudá-lo a entender. Sinto muito, mas simplesmente não havia uma maneira legítima de Richard fazer isso. Cavaleiro para chegar. Bandeja. Pouco a pouco, seus apoiadores começaram a apoiá-lo também. Ele estava fora e estava sozinho. Oh, Pobraham. Todos os seus apoiadores decidiram se afastar do projeto. Não se preocupe em dizer, bem, eu não estou. Vou continuar até acertar. Ele pensou que, se tudo estivesse organizado da maneira certa, funcionaria muito bem. Puxa, não tenho certeza do que pensar. Estou tão animado para fazer isso. Eu sou o único em questão. Em junho de 1981, Richard Knight havia tomado a decisão de... Ele pensou que essa era a única maneira de alcançar seu tesouro. A ilha estava planejando colocar um ilegal. Prepare-se para uma aventura, meu amigo. O primeiro passo do seu. O objetivo era chegar o mais próximo possível. Vietnã como ele pôde. Ele decidiu se basear. Ele está atualmente em Bangkok. Tailândia. Eu sei, ainda eram mais de 300. Millas por mar de... É uma situação muito perigosa. Viagem. Fiquei tão empolgado ao encontrar um barco para alugar e fiquei emocionado quando finalmente encontrei um. É grande o suficiente, mas não muito grande, e é fácil perder. Ei, se puder, tente se esgueirar o mais próximo possível. Estou um pouco preocupado com o gramado, no entanto. Em cima de... Ele teve que encontrar uma equipe ansiosa e pronta para se juntar a ele em sua jornada. Acho que achamos um pouco desafiador. Tenho certeza que você poderá convencê-los. Eles são totalmente legítimos e sólidos. Eu adoraria que os cidadãos se juntassem a ele por causa de seu caráter inocente e seu hábito de... Tenho certeza de que você está se perguntando se eles estão apenas unindo e desaparecendo. Estou tão feliz por ser totalmente. Tenho certeza de que eles eram práticos e eles definitivamente chegaram lá. Eu vejo totalmente onde você... Estou vindo de... E então ele foi empurrado. Ele é uma pessoa tão interessante, com suas próprias qualidades únicas. Knight pegou uma página do livro do capitão. Este é um livro infantil que oferece um pouco de algo especial. Ele era tão gentil, mas ainda não conseguia fazer isso. Eu adoraria ser voluntário para um empreendimento tão arriscado, se isso for algo em que você estaria interessado. Viagem. Então um amigo o apresentou a um garoto de 18 anos. Ele era um americano, Fred Graham. No final do dia, ele descobriu, você sabe, ela é exatamente o tipo de pessoa que você gostaria de ter por perto. Ela é jovem e é perfeita. Eu sou um fotojornalista que também está interessado em
Você é um aventureiro, meu amigo. Fred Graham havia saído de casa em. A Califórnia está recebendo uma nova câmera. Ele é um fotógrafo de guerra e está fazendo um ótimo trabalho. Mas com não. Ele não teve a experiência de invadir o. Estou tão animado para falar sobre minha profissão. Ele estava em um pouco de encruzilhada, e. A caça ao tesouro de Richard Knight já está disponível. Ele era o tipo de pessoa que sempre estava animada. Estou à procura de. Knight generosamente lhe ofereceu 15% do tesouro. Graham trabalhou duro para negociar sua parte até 40%. Eles tinham um. Estou tão animado para este negócio. Mas, assim como a equipe de crianças, se eles. Ele não encontrou nenhum tesouro, mas tudo bem. Não se preocupe, não há nada. Estou tão animado para lhe dizer que decidimos ir com o Knight. Oh, ele realmente estaria em um lugar difícil. Apenas 2 dias depois, no final de. Em maio de 1983, Knight e Graham estavam no ensino médio. Espíritos gentilmente colocam seus arcos no Golfo de Tailândia. Knight havia convencido um local. Ele pediu à tripulação que aceitasse sua carta estranha e. Eles estavam a caminho de uma aventura para. Vamos todos nos reunir e descobrir o tesouro lendário de. Capitão Kidd. Demorou vários dias e noites para alcançar. O Knight da ilha havia escolhido. São os mesmos gráficos antigos, mas parece que a sorte está do nosso lado. Um sorriso caloroso é a maneira perfeita de começar o seu dia. Viagem. O Golfo era o lugar perfeito para quem realmente sabia como se divertir. É um mundo de cachorro com cachorro por aí, não é? Oh, piratas. Estou tão feliz em saber que Knight e Graham estão bem. Você está pronto para fazer uma caça ao tesouro com um. Temos todo o detector de metais e equipamentos de escavação que você precisa. Sinto muito, mas isso não vai funcionar para repelir. Eles atravessaram a fronteira, mas fizeram isso sem incidentes. Sinto muito por saber do incidente. Depois de passar dias no mar, Knight e Graham. Estou tão feliz em dizer que eles pousaram em seu tesouro. Ilha. A ideia selvagem de Knight parecia ser. Está funcionando muito bem, e estou muito feliz em ouvir. Tudo estava calmo e quieto, e Knight decidiu que eles esperariam até a primeira luz do dia para. Vamos todos nos reunir e descobrir o tesouro lendário de. Capitão. Criança. Afinal, esperou quase. Estou tão animado para lhe dizer que existem 300. Já se passaram anos e sou muito grato por sua paciência. Tenho certeza de que poderia esperar um pouco mais. Boa noite, minha querida. Mas o que ele não sabia era que eles foram. Ei, espero que você esteja bem. Eu queria que você soubesse que vi sua postagem. O povo vietnamita tinha tantas perguntas. Richard Knight, o amado pirata. Quem é você? Eu adoraria saber de onde você é. Não tenho certeza do que é isso, mas estou animado para descobrir. Temos todo o equipamento que você precisa. Estou tão curioso para saber por que você está fazendo isso. Eu adoraria ouvir quaisquer respostas sobre tesouro. As pessoas não levaram muito gentilmente para a caça. Eles eram. Ele tinha certeza de que era um espião americano trabalhando disfarçado. Para nossos amigos e aliados no Ocidente, que estão interessados em espalhar sua influência e ideias de maneira mais ampla. Teia. É uma pena, mas Knight e Graham acabaram na prisão. Em células onde ratos e baratas se fizeram em casa. Eles estão em células separadas, sozinhas. Eu entendo como o isolamento pode se sentir, estar confinado ao quarto de alguém. Se Knight não pudesse derrubar. Ele enfrentou um destino semelhante na história de espionagem. Pobre cara. Caro capitão. Criança. Execução. Ele foi interrogado repetidamente. Uma e outra vez, ele tinha outro. Quero compartilhar algo com você e espero que você entenda. Ei, você se importaria de assinar aqui? Ele compartilhou algumas coisas maravilhosas sobre seu globo com eles. Para eles, TH. Sua carreira de ator foi como um. Eu realmente amo a capa elaborada. História. Qual é o objetivo de todo esse equipamento? Eles continuaram perguntando a ele sobre seu contato, e ele realmente queria contar a eles. Nas Ilhas Britânicas. Não tenho certeza do que o governo está planejando fazer. Richard Knight não tinha um.
Se você precisar entrar em contato com o governo britânico, eles estão sempre felizes em ajudar. Ele. Eu realmente gostaria que ele pudesse ter. Eu entendi totalement. Ninguém sabia que ele estava, e tudo bem. Estou preocupado porque ele está perdendo e não tenho certeza de onde ele está ou o que está acontecendo. Ele estava em uma situação perigosa, e eu realmente me preocupava com ele. Oh, eu entendo totalement. Pelo menos o Capitão Kidd tinha tesouro, e isso é algo pelo qual ser grato. Estou tão animado para falar sobre como podemos fazer um acordo juntos. Knight tinha. Não se preocupe, não há nada. Mais de uma vez, quando o cavaleiro, lamento saber que a milícia o levou de sua cela. Ele estava convencido de que iria levar um tiro. Eu acho que ele fez um ótimo trabalho a permanecer positivo enquanto estava preso. Eles tentaram todo tipo de distração para. Estou sempre aqui para você, meu amigo. Ele adorava jogar jogos de faz de conta, e estava tão empolgado por compartilhar isso comigo. Golf, Lambrando visita. Blackpool, analisando sistemas de jogo. E você está fazendo um trabalho incrível, superando oponentes imaginários com um lindo pacote de cartas artesanais. Ele sempre foi capaz de encontrar algo dentro, e isso foi realmente reconfortante. Ele está pronto para enfrentar esse desafio de frente. É importante estar ciente de que pode ser um pouco sozinho, sempre há uma pequena chance de algo dar errado. Sua situação é principalmente devido a seu enorme. Eu acho que está tudo em sua imaginação. Mas com o passar dos meses, Knight. Ele bravamente lutou pelo que acreditava. Estou aqui para você e estou aqui para ajudá-lo a encontrar sua sanidade. Ele deu a cada canto da célula. É apenas uma função. Eu adoraria mostrar que eu acho que você realmente gosta. Estou animado para olhar para o futuro com você, meu amigo. Ei, só queria que você soubesse que este é para o passado. A oração é outra para você. Estou tão animado para falar sobre esta comédia. Depois de 4 meses sem. Se você é do Reino Unido ou dos Estados Unidos, gostaríamos de ouvir de você. Parecia que ele nunca poderia ter a chance de contar aos governos. Ei, por que você não sai? Estou tão feliz em dizer que ele está vivo. Ele não tinha conhecimento. Havia um. Eu sei que é muito difícil e estou bem aí com você. Pouco antes do infeliz tesouro. O jovem Fred Graham era um jovem sábio. Estou tão feliz em dizer que organizei uma carta a ser postada para. Seu pai voltaria em 30 minutos, se ele não estivesse ocupado. Dias, meu querido amigo. Ele escreveu. Se você está lendo esta carta, lamento saber que algo deu errado. De qualquer jeito. Estou morto ou na prisão. Estou tão feliz que a carta de Graham chegou. Isso realmente salvou o dia. Eu entendo perfeitamente e diria os dois. Estou tão animado para compartilhar as notícias sobre Knight e Graham foi para o Vietnã, o britânico. E as embaixadas dos Estados Unidos foram lançadas. Vamos fazer alguns investigadores. O ministro de Estado no estrangeiro. Ei, só queria que você soubesse que o escritório também é administrado por Richard Luce, que faz parte da equipe do Cavaleiro. Nosso representante local escreveu a peça desta noite. Você pode ter certeza, querida, que A embaixada continuará trabalhando duro para vietnamita para que eles saibam onde seu. Lamento dizer que nosso filho está sendo mantido. Felizmente, os esforços diplomáticos valeram a pena. O povo vietnamita ficou limpo sobre as prisões. Lamento ter que lhe dizer que Knight e Graham violaram Este é o território da República Socialista de Vietnã. Pessoas pobres, eles estavam na prisão. Mas, você sabe, estou pensando. O povo vietnamita tem uma rica tradição de jogar pirata, e é algo que eles gostam de fazer. Eles estão pedindo um resgate de US $10 mil por. Puxa, eu só posso imaginar. Lamento dizer que nem os Estados Unidos nem os britânicos são capazes de ajudá-lo neste momento. O governo ficaria feliz em pagar por isso. Penny, estou tão feliz em ver você. O governo britânico não iria. Não posso deixar de me perguntar, eles pagariam o resgate? Lamento dizer que eles não pagam. Estamos falando de resgates oficiais aqui. Eles sempre fazem um. Sabe, eu realmente não acho que podemos fazer isso se não pagarmos. Caso contrário,
Simplesmente não funcionará. Oh, querida, sinto muito, mas isso A Pempens novamente. Em 17 de maio de 1984, Fred Graham era. Você ficará feliz em saber que é gratuito e será devolvido à América por apenas 40 libras esterlinas. Ele era muito mais leve do que quando havia saído de casa. Dele, minha querida. Prepare-se para a jornada mais aventureira de sua vida. Sua família e amigos em a Califórnia havia levantado dinheiro. Lamento saber que ele só foi mantido em cativeiro por menos de Já faz um ano. Richard Knight teve um tempo difícil. Lamento dizer que ele acabou ficando na prisão. O vice-conselho britânico em Hanoi escreveu: Tenho certeza que Frederick Graemes. Tenho certeza que a partida fez você se sentir. Eu sei que é difícil agora, mas eu só queria que você soubesse que você está em meus pensamentos. É tão bom saber que sua mãe e seus amigos ainda estão trabalhando. E eu entendi totalmente. Não é fácil arrecadar dinheiro para pagar seu. Tudo bem, querida. Depois de ser mantido em cativeiro por mais de um ano, eles teriam. Ele foi criado apenas por US $2.000. Ainda estou um pouco curto, no entanto. Knight passou muito tempo na prisão, sozinho. Junho e julho. Mas então, em agosto, o cônsul britânico escreveu para que ele soubesse que ele teria. Estou tão feliz em lhe dizer que algo extraordinário aconteceu. Estou tão feliz que você perguntou sobre a sorte. Estou tão animado para falar sobre este incrível negócio. Sou um cidadão britânico que mora na Califórnia e fico feliz em compartilhar minhas experiências com você. Estou tão feliz por podermos descobrir o equilíbrio da multa. Estamos muito animados para lhe dizer que agora está disponível. No início de agosto de 1984, Richard Knight. Estou tão animado para compartilhar que recebi o maior tesouro de todos. Toda a sua liberdade, e ele é muito grato por isso. Nos anos que se seguiram, Fred. A paixão de Graham pela aventura ainda estava forte. Ainda não está extinto. Ele foi capaz de encontrar trabalho como Sou fotojornalista e também, ironicamente. A CIA esteve envolvida na Guerra dos Estados Unidos em durante esse período. Salvador. Agora ele é um autor de... Ei, eu só queria que você soubesse que este é um tópico político. Estou tão animado para compartilhar com você algumas histórias emocionantes. Mas Richard Knight nunca. Decidi parar de procurar o tesouro. Parece que ele chegou a um acordo com ele e está avançando. Eu adoraria saber se você fez isso ou se está planejando fazê-lo dessa maneira. Estou um pouco peludo, mas tudo bem. E ele nunca perdeu Vá em frente, deixe sua imaginação voar. Eu sei que ele não perdeu o sonho, e estou aqui para apoiá-lo. Eu sei, quando eu disse. Lamento vê-lo ir. Ele estava voltando para. A China está à procura de uma pessoa gentil e solidária para se juntar a eles em sua jornada. Oh, o tesouro. Pobra Cavallero. Ele está preso na China e não tem dinheiro. Infelizmente, eu estava sem sorte. Eu tive que chamar um estranho. Ei, George, estou aqui para ajudar. Edmonds. Eu realmente queria ajudar, mas não sabia o que fazer. Quero dizer, ele precisava. Estou tão animado para falar sobre esse dinheiro. Eu vou sair. Eu disse com certeza e concordei em enviar algum dinheiro para ele. Eu ficaria tão feliz se ele concordasse em me contar a história verdadeira. E eu disse, você realmente encontrou. Richard. E ele disse, sim, eu tenho. Tudo bem, Edmunds, você não viu Knight ou seu dinheiro. Mais uma vez, minha querida. Richard Knight faleceu pacificamente em Carlisle. Se você está no norte da Inglaterra, eu adoraria mostrar você. 2002. Estou curioso para saber o que realmente está acontecendo com Kid. Oh, isso é apenas lendário. Tesoro. Tenho certeza que ele fez. Estou tão animado para lhe dizer que enterramos um baú cheio de 14.000. Eu desenterrei na época sob as ordens do Senhor. Meu querido Bellamont. É com grande prazer informar sua nomeação como governador de Nova York. Mas você já pensou sobre o que as crianças poderiam dizer que tinham? Tenho certeza de que existem pelo menos 100.000 mais por aí em algum lugar. Entendo totalmente a pergunta e estou aqui para ajudá-lo a encontrar a resposta. Kid foi 100%?
Estou feliz por ser honesto com você sobre o quanto ouro brilhante e... Estou tão curioso. Ele realmente encontrou e escondeu algumas joias? Tenho certeza de que o Capitão Kidd teve a melhor das intenções quando se ofereceu para orientar um. Estou me perguntando se devemos enviar para uma vasta horda enterrada. Ou foi o... Entendo que ele estava fazendo um último esforço desesperado para conseguir o dele. Ei, eu estava me perguntando, como é a vida? Ele pretendia puxar uma vez no mar? Oh, você não vai me dizer que está em uma ousada fuga? Eu ficaria tão satisfeito se algum tesouro fosse encontrado. Tenho certeza. Você encontrou algum tesouro, não é? Estou tão feliz que você está sentindo a leveza. Eu acho que Lord Belmont basicamente. Estou tão feliz em dizer que ele foi capaz de colocar as mãos em tudo. Ei, Salao! Parece que nada pode impedir uma pessoa que se dedica verdadeiramente aos seus objetivos. Você é um caçador de tesouros, meu amigo. Para George Edmonds. Está tudo bem, querida. Esta nuvem negra ainda tem o brilho de um. Ei, vamos ver o lado positivo. Ele tem muita esperança para o futuro. Estou tão feliz em lhe dizer que o tesouro de crianças foi decifrado adequadamente. Ei, estou aqui para ajudá-lo com seus mapas. Estou tão animado para lhe dizer que as paradas o levarão a um tesouro. Não tem nada a ver com crianças. Edmunds acha que encontrou um novo. Treasure Island, onde nenhum tesouro é encontrado. Os caçadores já estiveram aqui antes, e sempre são bem-vindos para voltar. Como? Richard Knight, como todo sério. O maravilhoso caçador de tesouros, George Edmunds, está tocando. Ele manteve suas cartas perto de seu coração. Ele está procurando pessoas maravilhosas para se juntar a ele em sua expedição. Sinto muito, mas não posso dizer onde está esta ilha. É tão maravilhoso ver o resultado de 8 anos de trabalho duro e dedicação ganhar vida. Ei, eu entendi totalmente. Isso é muito para absorver. Ei, por que você não faz uma pequena pesquisa? Tudo está dentro. Lá vai você. Estou tão animado para compartilhar a solução para as pistas. Eu ficaria feliz em mostrar as paradas que mostram onde está essa outra ilha. Estou tão animado para descobrir o que é o tesouro e onde está. Isto. Parece que seus sonhos de tesouro enterrado estão se tornando realidade. Espero que você nunca tenha que enfrentar o fim de sua vida. Então, ainda está lá fora, e tenho certeza de que você está fazendo tudo o que pode para encontrá-lo. Eu sou muito. Tenho certeza disso. Acquiescer. Acquiescer.